Eu acho que vocês já ouviram falar nisso antes, né? Mas vamos trabalhar esse tema, esse assunto, esse conteúdo, que é a colocação dos pronomes dentro das frases, das orações, dos textos. Isso é muito importante lá para a nossa redação, sabia? Porque para todo o processo de produção de texto e de fala, tanto o texto oral quanto o texto escrito, vocês precisam saber fazer o uso correto, de acordo com a norma culta da língua, a questão dos pronomes, se eles vêm antes, no meio dos verbos ou após os verbos. Então, é a colocação pronominal, significa a colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos, porque eles não têm uma carga tônica, né? Eles não são fortes na pronúncia. E oblíquos é uma categoria de pronomes, né? Uma classificação. Pronomes pessoais do caso oblíquo. Né? Então, pronomes pessoais oblíquos átonos. Na oração, esta colocação pode ser feita de 3 formas distintas, quer dizer, de 3 formas diferentes, existindo regras definidas para cada uma dessas formas. Então, gente, estas regras são, assim, a parte amarga da coisa, né? Geralmente, quando se fala em regras, ninguém gosta. Pensa logo em uma coisa chata. Mas a regra existe para definir, na verdade, o que eu posso, desculpem, o que eu posso e o que eu não posso fazer, tá? Então, ele já dá uma definição aqui embaixo, diz assim: em próclise, quando nós temos uma colocação pronominal em próclise, né, nome interessante, né? É o pronome colocado antes do verbo. Em ênclise, é o pronome colocado depois do verbo, após o verbo. E em mesóclise, pronome colocado no meio do verbo. Prestem atenção, eu sempre digo isso para o meu aluno. Olha, gente, as palavras da língua portuguesa, elas são maravilhosas, elas se traduzem, né? Elas se significam. Porque o que é próclise? Olha esse prefixo de pró, né? Próclise, que vem antes. Não dá para esquecer. Se é pró, né? Ênclise, né? É o após o verbo. E o mesóclise, o meso, que significa metade, né? Então, mesóclise, pronome colocado no meio do verbo. Aí você vai pensar assim, como colocado no meio do verbo, né? Como pode isso? Eu posso logo adiantar a vocês, né, para vocês, que essa colocação em mesóclise, ela é usada na literatura, ela ainda é usada nos nossos dias, mas de uma maneira muito rara, né? Porque ela é muito assim, foi muito usada nas épocas passadas. Então, ela é uma forma, ainda não é considerada uma forma arcaica, mas ela é muito antiga. Então, já está quase, eu penso assim que está quase em desuso. Se você pegar uma literatura dos anos 50 para trás, você vai encontrar muito esse termo, né? Far-te-ei, dar-te-ei, sempre com o pronome pessoal oblíquo entre o verbo, né? No meio do verbo. Partindo o verbo ao meio, mais ou menos isso. Né? Então, nós vamos ver isso ainda. Então, agora nós temos os exemplos. Um exemplo de próclise, em que ele diz, não me deram uma caixa de bombons. Bom, não me deram, esse me é o pronome, o deram é o verbo, tá? Então, se eu tenho o verbo aqui marcado e tenho um pronome aqui, tá? Então, esse pronome está sendo usado na colocação chamada próclise, tá? Perceberam isso aí? Entenderam essa parte já? Deu para visualizar legal? Sim. Deixa eu só ver uma coisa aqui que eu queria marcar, por isso que eu gosto de colocar em Word aqui, mas... Tá. Então,
Agora nós temos um exemplo de ênclise. Ora, toda a questão da colocação pronominal, gente, ela só é trabalhada, ela é percebida pelo leitor a partir do verbo. Porque eu tenho que reconhecer o verbo, né? Se eu não sou bom nisso, eu vou ter dificuldade em entender a colocação pronominal. Então, se eu tenho o verbo, tá? Eu pego aqui, tá aqui o mesmo verbo, ó, a gente está trabalhando o mesmo verbo dar. Deram-me. Deram é o verbo, e olha aqui, o pronome veio para depois dele. Deram-me uma caixa de bombons ontem. Olha só, tem uma regra da norma culta da língua que diz assim: você não deve iniciar as frases ou as orações ou o texto usando pronomes oblíquos. Usando pronomes oblíquos para começar o seu texto, a sua oração, a sua frase, o seu período. Por isso que aqui está, deram-me uma caixa de bombons ontem. Então, eu tenho o verbo, deram, e tenho o pronome pessoal oblíquo átono, caracterizando uma ênclise. Ou seja, que é a ênclise é o pronome colocado depois do verbo. Então, ele está aqui, ó. Pronome colocado depois do verbo é a ênclise. Vamos entrar mais alguém aqui, colocar para dentro. Pronto. Vamos voltar ao texto. Então, aqui seria errado, seria uma transgressão à regra gramatical, que nós colocássemos, me deram uma caixa de bombons. E então o meu aluno pode perguntar assim: ora, professora, mas na linguagem oral nós falamos toda hora, professor, mesmo quando não fala assim, me dê um lápis, me dê um bombom, me dê seu amor, me dê dinheiro. Ninguém fala, você não ouve mesmo, nem eu. Dê-me a prova, aluno. Me dá logo a prova aí, menino. Entendeu? Mas isso é a linguagem oral, é a linguagem coloquial, tá? Na linguagem, principalmente na linguagem escrita, ou então quando você estiver fazendo um discurso oral com uma carga de complexidade, em uma situação padronizada, numa situação formal, tá? Você não deve usar jamais esse me deram, me levem, me dê, me faça, me ame, entendeu? Mas na hora do amor, na hora do namoro, na hora da confraternização, né, afetuosa, é muito difícil. E ninguém vai falar amo-te, quero-te. É complicado, né? Então, como a nossa língua quando a nossa língua ela representa nossos sentimentos, quando a nossa língua é coloquial, é a língua do dia a dia, nós nos permitimos, mas estamos transgredindo as regras, ok? Entendido até aí? Então, eu tenho a ênclise para quê? Eu tenho a ênclise para evitar que eu transgrida as regras de colocação, quando eu uso o pronome me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, ou, a, lhes, tá? Bom, entendido isso, porque ninguém reclamou nada, né? Então, vamos aqui a continuidade. Dar-me-ão, olha mesóclise, olha esse termo. Perfeito. Dar-me-ão uma caixa de bombons amanhã. Primeiro que, olha, o me é o pronome, tá vendo? Se eu tirar o me daí, vai ficar darão uma caixa de bombons para mim amanhã. Pode até dizer isso, mas eu posso, para ficar mais empolada, mais metida chique, digamos assim, dentro da norma padrão
culta da língua portuguesa, dizer dar-me-ão as notas do primeiro bimestre amanhã. Né, professora Socorro? Dar-me-á uma nota, a minha nota amanhã. Entendeu? Eu parto o verbo, olha, eu separei, por isso que ela é mesóclise, ela fica no meio. Dar-te-ei, far-te-ei, dar-lhe-á. É muita coisa interessante, só você pesquisar lá na... Então, agora aqui nós temos... Entenderam essa parte, gente? Sim, Sobre o que é sim. próclise, mesóclise e ênclise. Entendi. Tá, falem agora ou calem-se para sempre. É a chance. É porque é tão corrida nessa aula virtual, são poucas aulas. Bom, vamos dar continuidade. Os pronomes pessoais oblíquos átonos são, na primeira pessoa, assim como os pronomes pessoais do caso reto, eles têm as pessoas do discurso. Então, eu tenho a primeira pessoa, que seria o eu, então é o me. A segunda pessoa é o te. Terceira pessoa é o se, o a e o lhe. Esse o e a, eu sempre deixo claro que ele não, ele é, a princípio, né, você conhece o o e o a como artigo, mas dependendo da situação, esse o e a, ele pode ser pronome pessoal oblíquo átono, ele pode ser pronome demonstrativo, né? Aí vocês vão vendo isso ao longo do tempo. Depois a gente chega lá. Primeira pessoa do plural, nos. Segunda pessoa do plural, vos. E terceira pessoa do plural, se, os, as e lhes. Tá? Então, olha que aqui o lhes, o os e o as está no plural. Porque essas pessoas são do plural e essas aqui são do singular, ok? Só não muda o se, né? Se que não muda. Então, agora vem a grande dúvida. Entendido até aí, queridos? Sim. Agora vem a grande dúvida. Eu devo usar próclise ou eu devo usar ênclise? Ênclise. Ora, o texto diz assim: a colocação pronominal depois do verbo é a forma básica. Olha aqui, forma básica de colocação pronominal. Ora, o que a gente entende por básica ou básico é aquela coisa comum, né? A base é o comum para todos. Então, a colocação pronominal depois do verbo, como é o nome da depois do verbo? Depois do verbo vem a ênclise. É a forma básica de colocação pronominal. Seguindo a estrutura sintática básica de uma oração. Todas as orações, elas seguem uma ordem, que a gente chama uma ordem direta, que é o verbo, né? Na verdade, a oração é sujeito mais verbo mais complemento. Então, a ordem básica de uma oração, verbo mais complemento. Né? Contudo, o uso da próclise encontra-se generalizado na linguagem falada e escrita. Né? Quer dizer, você pode ter complemento mais verbo, verbo mais complemento, mas a ordem básica, o comum mesmo, é esse aqui: verbo, primeiro o verbo e depois o complemento. Tá? Aí ele diz, é facultativo. Olha, gente, facultativo é quando a gente pode usar se quiser ou não usar. Você fica liberado, você fica livre para fazer o que você quiser. Eu uso ou eu não uso? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quando há um feriado, aí as pessoas dizem assim, ou então aquele dia ele é considerado um dia de festejo, de comemoração de alguma coisa, mas ele não é um feriado oficial. Então, os órgãos públicos dizem assim. E quantas vezes vocês viram isso nas aulas de vocês na escola, né? Ah, vai ter aula amanhã, professora. É um dia um dia comemorativo, mas não é feriado vermelho, né? É feriado mesmo, né? Mas ele é um dia de festejo, por exemplo, um dia de santo, um dia de alguma coisa, alguma comemoração. Aí você pergunta, professora, vai ter aula amanhã? Aí a professora diz, não, amanhã não vai ter aula.
Aí alguém pula lá atrás e diz assim, mas amanhã não é feriado. Aí a professora responde, mas o nosso dia foi facultado, é considerado um ponto facultativo, ou seja, o governo disse, vamos facultar, ninguém precisa ir ao trabalho, se não quiser, e nem um doido vai querer, né? Ninguém precisa ir ao trabalho, o aluno muito menos. Então, todo mundo combina que todo mundo vai ficar em casa, mas aquilo foi um ponto facultativo, facultado pela situação do dia, que é um dia de comemoração de alguma coisa, mas não é um feriado oficial, entendeu? Então, tudo que é facultativo é liberado, pode ser usado ou não. Aí é que está a questão. Tanto pode ser usado como pode não ser usado. No caso da próclise, né, ele diz, o uso da próclise ou da ênclise é facultativo. Caso o verbo, mas quando que ele é facultativo? Só quando o verbo não se encontre no início da frase. Na frase, esse é um requisito, ou não haja situações que justifiquem o uso específico de uma forma de colocação de pronomes. Por quê? Porque para que nós possamos usar próclise, ou ênclise, ou mesóclise, nós vamos ter o que nós falamos lá na frente, aquele que eu falei para vocês que é chato, regras. Ai, meu Deus, eu risquei sem querer. Regras definidas, regras, tá? Isso. Eu preciso ter regras. Eu vou ter regras, eu tenho que seguir essas regras, tá? Então, não é só dizer, eu quero colocar aqui antes ou eu quero colocar depois porque eu acho bonitinho. Negativo. O aluno, ele tem que se prender às regras. Caso ele não se prenda às regras, né, ele vai incorrer num erro gramatical que vai prejudicar a sua estética e a questão do entendimento mesmo, da clareza do teu texto, né? E na questão das competências, lá na questão da competência 1, na correção da redação, o corretor, como eu disse, já tive a oportunidade de falar para vocês, ele vai olhar todos os detalhes dos erros gramaticais. Então, se eu coloco uma colocação de pronome em próclise, mesóclise ou ênclise, usando de forma errada, não atendendo aquelas regras, eu vou ter pontos descontados na minha competência 1, lá na minha redação. Então, é para isso também que nós temos que aprender a gramática corretinha, para que nós possamos produzir textos que possam alcançar altos níveis gramaticais, ok? Então, continuando. Nenhuma dúvida até aí, né? Então, ele disse aqui que eu devo usar a forma básica, né? Quando eu tenho verbo mais complemento. Mas que o uso da próclise é generalizado na linguagem falada e escrita, quer dizer, ele pode vir de um jeito ou de outro, dependendo das regras. Aí, agora já vem logo um exemplo de uso facultativo da próclise ou da ênclise, ou seja, é aquele uso em que você tanto pode usar próclise como você pode usar ênclise e você não vai estar incorrendo no erro. Deixando bem claro para vocês que isso acontece uma vez ou outra em algumas situações, né? Mas o melhor é você seguir as regras. Tá? Só quando essa situação como essa daí. Então, minha mãe ajudou-me nos trabalhos. Ou minha mãe me ajudou nos trabalhos. Por que facultativo? Porque uma das regras diz que a próclise nunca acho que coisa, sinais aqui. Nunca a próclise deverá ser utilizada quando o verbo se encontrar no início da frase. Então, aqui o verbo não está começando e nem aqui.
Então, assim, por isso, tanto faz eu usar aqui na frente do verbo, antes do verbo, como eu posso usar após o verbo. E não existe nenhum outro requisito, né? E vocês vão aprender as regras e vocês vão saber usar. Olha aqui, ele diz, ela nunca deverá ser utilizada quando o verbo se encontrar no início das frases. Nesta situação, a forma correta de colocação pronominal é depois do verbo. Então, ela só é obrigatoriamente usada depois do verbo quando esse verbo começa. Começou com o verbo? Começou, ouviram, deram. Consequentemente, o pronome já está aqui, ó. Ulhe, ulhe. Tá? Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma ênclise. Olha só. Por quê? Eu posso falar me ouviram? Não. Eu posso falar lhe deram? Não. Eu falo, professora? Fala, mas é a fala coloquial que está errada e está transgredindo as normas, e o aluno que ele está aprendendo, ele tem que evitar, para que ele possa reproduzir na escrita a sua fala. Esta é a grande dificuldade do aluno, quando ele vai fazer uma redação. Por quê? Porque ele quer repetir todas as expressões coloquiais, informais de sua fala, ok? Tá. Bom, continuando. Agora vem o uso específico, não é mais o generalizado, né? Existem diversas situações que justificam o uso específico de uma forma de colocação pronominal, ou seja, eu vou usar ênclise quando? Agora nós vamos ver aqui. Por que eu devo usar ênclise? Ou seja, por que eu devo usar o pronome, né, após o verbo? Depois do verbo, né, após o verbo. Em orações iniciadas com verbos, com exceção do futuro do presente do indicativo e do futuro do pretérito do indicativo, uma vez que não se iniciam frases com pronomes oblíquos. Tá? Refere-se... Então, na verdade, é isso aqui. Em orações iniciadas com verbos, eu devo usar o quê? A ênclise, uma vez que não se iniciam frases com pronomes oblíquos. Ora, é uma regra definida, definitiva. Eu tenho uma frase ou uma oração, né, uma frase verbal. Quando começa com verbo, está aqui. Verbo referir, verbo ver, né, porque viram-me. Comecei com verbo, já sei que eu tenho que colocar o pronome depois dele. Essa é uma das regras mais fáceis em que você vai internalizar melhor, tá? Essa regra. Eu também devo usar a ênclise em orações imperativas afirmativas. Claro, porque elas começam com verbo também e elas são imperativas, tá? Afirmativas. Sente-se. Aí tu pode me perguntar, mas por que só com as imperativas afirmativas? Porque se eu tiver a imperativa negativa, e você sabe que existe, né, esse verbo, imperativo negativo, eu teria o não aqui na frente, teria assim, não sente-se imediatamente. O não é uma partícula que atrai para a próclise. Não se sente imediatamente, tá? Não me lembre para fazer isso no fim do expediente, tá? Porque ia ficar estranho. Não lembre-me, não me lembre, tá? Só por isso. Então, também eu tenho uma regra para a ênclise, a terceira regra. Em orações reduzidas do gerúndio sem a preposição em. O jovem reclamou muito comportando-se como uma criança. Gente, para quem não sabe, gerúndio são todos os verbos terminados em NDO. Quais são os verbos terminados em NDO, vovó? Ah, desculpa, eu me lembrei da minha neta. Professora, são
os verbos terminados assim: andando, vendendo, partindo. O verbo andar, ando, endo, indo, tá? Andando, vendendo, partindo, comendo, dançando, tá? Esses são verbos que são chamados de gerúndio, eles estão na forma do gerúndio, que é a terminação em NDO, que dá esse som de ando, endo, indo, né? Dependendo da terminação do verbo. Se é o verbo andar, é andando. O verbo cantar é cantando. O verbo dançar é dançando. E assim por diante. Acho que vocês lembram disso, não lembram? Vocês já sabem o que é gerúndio, não sabem? Então, olha, aí tem o exemplo aqui. O jovem reclamou muito. Vem o verbo. Eu tenho aqui um verbo, mas eu não estou usando aqui. Então, não é o verbo reclamar. É o verbo comportar-se. Comportando-se muito. Comportar, tá? Então, comportando-se muito. Eu tenho uma ênclise. Porque eu não devo usar o jovem reclamou muito se comportando como uma criança. Não. Eu devo usar, tá? E eu não posso usar a preposição em, tá? Quando eu uso a preposição em, aí vai ser outro caso. Fiquei sem reação, lembrando-me de acontecimentos passados. Então, eu tenho aqui a forma do verbo gerúndio, terminação qual, gente? ND, ó, olha aqui a terminação. Ando, endo, indo. Olha o horário, meninos. Olha o horário. Já, metade da aula já, explicação perdida. Bom, continuando. Em orações reduzidas do infinitivo. Isso também é outra categoria verbal do infinitivo. Qual é o infinitivo do verbo, professora? Se você não sabe, eu vou te dizer. O nome do verbo é o infinitivo do verbo. Verbo andar. Infinitivo do verbo andar é andar. Verbo dizer. Infinitivo do verbo dizer é dizer. Verbo dar. Infinitivo do verbo dar é dar. Tá? Claro aí? Entenderam essa parte? Entendi. Sim. Tudo bem, né? Você já sabe o que é um gerúndio, você já sabe o que é um infinitivo. Por que, gente, que nós temos que saber desses detalhes? Porque senão vai ficar muito mais complicado, né? Muito mais complexo para seu aprendizado, você identificar por que ali é uma ênclise ou por que é uma próclise, ok? Porque eu tenho esses detalhes aí que vão influenciar nessa colocação. Elas vão formar as regras, né? Elas formam as regras. Então, estudar a língua portuguesa, queridos, é um ato de paciência e de resignação e de resiliência. Não é só ler e aprender, é praticar, é ler e reler, tá? É ficar interessado, é aprender a gostar da língua, porque ela é a base de todas as outras disciplinas, porque você entende os textos de todas as outras disciplinas. Se você tem uma boa leitura da língua portuguesa, é um bom aprendizado. Vai facilitar a tua vida até para a matemática. Porque os comandos da matemática são feitos em língua portuguesa. E se você não interpretar bem o que é que vai acontecer, você vai fazer errado. Se você não entende o comando da questão, não é verdade? Bom, vamos lá. Já fiz o meu comercial da língua portuguesa. Então, entenderam até agora? As orações reduzidas do infinitivo, como eu disse, olha, o verbo dizer, com o nome dele, sempre que é o infinitivo, eu tenho, na verdade, isso aí é para uma aula, eu ensinar vocês, locução verbal. Vocês já ouviram falar em locução verbal? Vocês sabem o que é uma locução verbal? Já ouvi falar. Pois é. Então, Ouvi falar. se eu fosse vocês, eu iria pesquisar isso na internet, né? Porque eu não sei se vai dar tempo de eu dar essa aula. Eu posso até botar um material aí para vocês. A aula propriamente dita sobre isso não está no programa, porque já era para saber. É isso aqui é uma locução verbal. O verbo esperar, o verbo dizer. Percebam que eu tenho uma locução verbal porque eu tenho dois verbos. Só que, se você observar bem, você vai ver que o verbo esperar está conjugado no primeira pessoa. Eu espero
dizer-te a verdade rapidamente. Embora o eu não esteja aparecendo, porque ele é um sujeito desinicial, mas eu sei que é o eu aqui. Eu sei que esse verbo esperar, ele está sendo conjugado na primeira pessoa. O segundo verbo é o verbo dizer, que está no infinitivo. Então, esta é uma característica de uma locução verbal. Espero dizer. Eu tenho um verbo conjugado, qualquer verbo, flexionado, e tenho um verbo ou no infinitivo, ou então no gerúndio, ou então no particípio, tá? Por isso que eu acho que eu vou colocar para vocês ou vocês pesquisem, vocês é que sabem, né? Eu espero dizer-te a verdade. Essa locução verbal, ela funciona como se fosse apenas um verbo, tá? Então, eu não tenho duas orações aí, eu tenho só uma oração, porque eu só tenho uma ideia de verbo. Qual é a ideia? A ideia de dizer. Então, eu espero dizer-te a verdade. E nesse caso aqui, ela se chama oração reduzida do infinitivo, né? Ela está sendo reduzida porque ela tem esse infinitivo aqui. Tá? Então, eu espero dizer-te a verdade rapidamente. E nesse caso, eu tenho que sou obrigada a usar, a partir da regra, colocação pronominal T, né? Que é o pronome T, pronome oblíquo, átono. E eu uso aqui o que? Se eu tenho o verbo aqui, a representação do verbo aqui, eu tenho uma ênclise, ok? Então, sempre que eu tiver, e eu estou começando com um verbo também, né? Eu estou começando com o verbo, que é esse espero dizer-te. Com a locução verbal, que é a mesma coisa que o verbo, né? Só que formado por dois elementos. Claro? Tá claro? Sim. Tá claro até aí, gente? Ei, Sim, pode hello. prosseguir. Só tem um que me responde aqui, porque será, hein? Meu Então, microfone não tá pegando muito bem. Aí eu falo baixo, aí não dá pra ouvir muito. aí tá lá, né? Tá bom, queridos. Ok. Eu tenho que instigar vocês, né, para participar, porque vocês precisam desse incentivo, né? Eu também já fui aluna, viu, meninas? Eu sei como é que é a história. Estou me vendo aí em vocês. Então, bom, definido tudo isso aí, de ênclise, nós vamos agora para a próclise. Eu não sei nem meu horário, gente. Peraí, não posso passar agora. Nós temos aula até... São quantos horários? Às 9h50. É até às 9h50, estamos quase terminando já, tá, gente? A gente vai até às 9h30, porque eu tenho que me preparar para a próxima turma, ok? Então vem a próclise também vem com todas essas regras, né? Mas a próclise, ela é feita, olha, antes do verbo, agora é outra história, o contrário, né? Quando houver palavras atrativas, lembra que eu falei da palavra não? Que justifiquem o adiantamento do pronome. São palavras negativas, por exemplo, não, nunca, ninguém, jamais, não te quero ver nunca mais. Quando eu digo amo-te, eu estou correta, mas quando eu digo não te amo, eu estou correta. Ah, professor, então eu não posso falar. Eu acho muito chato falar amo-te, claro, né? Parece que você está no século XVIII. Mas você pode usar o recurso. Amor, te amo. João, eu te amo. Ou então, eu te amo. Entendeu? Eu te amo. Tá? E aí você usa a próclise tranquilo. Para evitar a mesóclise. Para evitar começar com um verbo, né? Um pronome na frente do verbo. Então, não te quero, nunca a esquecerei. Lembra da questão do a, que eu falei que eu tenho a, que é o artigo, não é isso? O a e o acho. Todo mundo sabe disso. Até o bebezinho de 2 anos. Mas eu tenho um momento, umas situações como essa aqui, que o a, ele não é artigo aqui, viu, gente? Se fosse para fazer a análise morfológica, eu ia te dizer, identifica os artigos na oração. Não tem artigo. Porque esquecerei é um verbo. E é como se dissesse, nunca a esquecerei, nunca esquecerei ela. Esse aqui, então, seria a representação de um pronome pessoal.
E ele é um pronome pessoal, só que ele é oblíquo, tá? Porque ele não é o ela, mas ele está representando o ela. E como pronome, ele é pronome oblíquo, tá? Que é esse oblíquo átono que nós trabalhamos aqui na colocação pronominal. Então, esse pronome a, né, ele fica aqui antes do verbo, por quê? Porque eu tenho uma partícula atrativa, que é uma palavra negativa. Uso a palavra negativa, consequentemente, eu já vou usando a colocação pronominal, como a ênclise, como a próclise, ok? Entendido até aí? Bagunçou a cabeça de vocês? Não? É simples. Eu tenho a letra A, eu tenho a partícula negativa, eu tenho o verbo, eu já sei que isso aqui é uma colocação pronominal. Eu não posso ter um artigo aqui. Esse aqui é um pronome que está representando o pronome pessoal, só que é o oblíquo, o A, que está lá na lista. Lembra da lista? Para isso, nós demos a lista aqui. Lê, tá aqui, ó. A lista dos pronomes pessoais oblíquos átomos. Eles são coleguinhas, olha, até terceira pessoa, primeira, segunda, terceira. Igualzinho os retos. Quais são os retos? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Esses são os átomos oblíquos. Caso oblíquo, entendeu? É por isso que eu digo que a língua portuguesa, linda, maravilhosa, ela está sempre voltando, indo e voltando, né? Porque ela precisa dessa conexão do que você aprendeu lá atrás. São pontes, são interligados, para usar a palavra da atualidade. São conectados, está tudo conectado, é tudo junto e misturado, gente. Não adianta duvidar disso, tá? Então, continuando. Esse material é grande, ó, termina aqui, não vai dar tempo de a gente ver até o final, mas acredito que não vai dar, vamos ver. 9h15, ainda temos 15 minutos. Vamos lá. E aí vem as regras, gente, tá? Da próclise. Então, as regras da próclise, se vocês perceberem, ela é bem maior do que as regras da ênclise, tá? Olha aqui, eu vou usar como justificativas para o uso da próclise, para o uso da colocação pronominal antes do verbo, eu vou usar palavras negativas, como eu já falei para vocês, conjunções subordinativas, eu só dou uns exemplos aqui, embora, o seu, conforme. Então, eu tenho aqui, eu começo com uma conjunção, ó, e aqui eu tenho uma conjunção, o ser. Conjunção condicional, né? C. Então, gente, eu tenho que saber o quê, gente? Antes de eu explicar todos, lembra que eu falei do conectado, do interligado, do que eu tenho que aprender mesmo, a língua portuguesa, para valer? Eu tenho que saber o que é conjunção subordinativa, senão eu não vou conseguir identificar. Eu tenho que saber o que é um pronome relativo, eu tenho que saber o que é um pronome indefinido, e aí você tem que ir lá para as classes de palavras, querido, fazer uma pesquisa, tá? Eu aconselho isso para quem tem dificuldade com colocação, até porque isso aqui vai ser matéria para avaliação já do primeiro bimestre, essa próxima atividade já vai ser uma atividade avaliativa. Eu vou postar bem antes da próxima aula de língua portuguesa, que é na próxima sexta. Então, ao longo dessa semana, talvez até amanhã, não sei, a hora que der, eu coloco a atividade lá aqui no Google Sala de Aula, e vocês vão fazendo aos poucos e devolvendo. Então, frases interrogativas, essa é fácil, né? Quem, qual, que, quando. Quem me chamou, né? Quando nos perguntaram, aqui está acontecendo a próclise. Verbo, chamou, pronome. Verbo, perguntaram, e aqui o pronome. Tá claro? Frases exclamativas ou optativas. Tem uma exclamação aqui, olha, o sinal é o ponto de exclamação. Como nos enganaram? Deus te guarde. Eu tenho T aqui, e tenho verbo aqui, eu tenho verbo aqui, eu tenho nos aqui, tá? Que é o pronome pessoal oblíquo. Preposição é mais verbo. Aqui tá errado, que eu vou ajeitar. Preposição em. Deveria ter uma aspa aqui, deixa eu ver se eu edito logo, senão. Preposição em.
Eu vou sublinhar isso aqui. Tá, já ajeitei. Bom. Marquei aqui a preposição para ficar bem claro, que é o uso da preposição em, né? A palavra em é uma preposição. Quando eu tenho essa preposição mais um verbo no gerúndio, olha, em, pronome, colocação pronominal em próclise e verbo no gerúndio. Lembra lá da outra regra da ênclise, lembra? Em que eu disse assim, vou voltar aqui para mostrar para vocês. Em orações reduzidas, eu uso próclise, em orações reduzidas de gerúndio, sem a preposição em. Então, aqui não tem a preposição em. Comportando-se quando eu tenho só o verbo no gerúndio. Quando eu tenho só o verbo no gerúndio, eu vou usar a ênclise, aqui, ó. Mas, quando eu tenho o verbo, a preposição em e mais o verbo no gerúndio, tá? Olha, preposição em mais verbo no gerúndio. Em, verbo no gerúndio, ok? Em se tratando de uma novidade, então aqui eu tenho uma próclise, porque o verbo no gerúndio e tem a preposição em, então ela vai chamar para cá uma próclise. Então, por isso que eu digo que você tem que ter muita atenção, porque existem regras que são parecidas, não é verdade? Que mudam completamente a colocação pronominal. Então, se você se prender em só olhar rapidamente, você vai acabar errando na sua avaliação. Ok? Eu tenho também outra regra em que são advérbios. O uso de advérbios sem que haja uma pausa marcada. Havendo uma pausa marcada por uma vírgula, deve ser usada a ênclise. Olha aqui, eu tenho aqui regras da próclise. Eu digo que quando eu tenho um advérbio e que não tem vírgula, eu vou usar a ênclise. Tá aqui a ênclise, tá? E tá a ênclise. Aqui está o verbo. Aqui eu tenho o advérbio de lugar. Aqui eu tenho o advérbio de dúvida. Mas eu não tenho vírgula. Se eu tivesse uma vírgula aqui, ele ia ser aqui come-se muito bem. Aqui, vírgula, come-se muito bem. Como eu não tenho pausa, ou seja, eu não tenho vírgula, então vai ser uma próclise. É por isso que eu te digo, tem que prestar atenção, meu amigo. Porque há uma sutil diferença, mas que dá todo erro na hora da tua avaliação, tá? A mesóclise, como eu disse, ela ficou por último, por quê? A mesóclise, você tem que aprender as regras também, tá? São todas essas aqui, mas são poucas. Seria majoritariamente utilizada numa linguagem formal, culta e literária. Lembra que eu falei para vocês? Pega livros antigos, pega livros de 1950, de 1970, antes das reformas, né? Então, você vai ver lá, procura ver o Machado de Assis, e você vai ver um horror de uso de mesóclise, né? Mas lá, se houver em qualquer texto uma situação que justifique uma regra de próclise, aí você já não coloca mesóclise, entendeu? A mesóclise seria em último caso. Agora, a colocação pronominal nas locuções verbais. Então, voltando, a mesóclise, ela só vai ser usada em último caso. Se você tiver regras, situações que você pode usar próclise ou ênclise, você vai ter que usar próclise ou ênclise. É de preferência isso. Por quê? Porque é a linguagem atual, ok? Bem, aqui vamos para finalização. Para finalização, a colocação pronominal nas locuções verbais. A colocação pronominal nas locuções verbais difere, quer dizer, é diferente, né? É divergente, é distinta. Caso o verbo principal esteja no particípio, no gerúndio e infinitivo. Se o verbo principal estiver no gerúndio ou no infinitivo,
Caso não haja palavra atrativa, que são as palavras negativas, que exige a próclise, o pronome oblíquo poderá ficar após o verbo ou após o verbo auxiliar. Por exemplo, quero ver-te hoje, ou quero te ver hoje, tá? Caso haja alguma palavra atrativa que exija a próclise, sempre vai depender da palavra de atração, como no caso da palavra atrativa, não. Não te quero ver hoje, não quero ver-te hoje. Aí, ela olha, ela pode ficar antes da locução ou depois. Aqui é aquilo que eu falei para vocês, é o uso facultativo, olha. Poderá ficar antes ou depois, tanto faz. Se tiver palavra atrativa, tá? Com os verbos nas locuções verbais. A gente está falando aqui de locuções verbais, lembra que a gente falou lá na frente? Então, eu tenho locução verbal aqui, ó. Quero ver, é o verbo querer e o verbo ver no infinitivo, tá? Então, aconselho mais uma vez a vocês que vocês estudem um pouco de locução verbal, porque sempre quando vem concurso, qualquer concurso, né, e eu sei que vocês já estão quase na hora de fazer concurso, já deveria fazer concurso para ensino fundamental, para ir treinando, você tem aí essa locução verbal e ela vai ter verbos no infinitivo, ela vai ter verbo no gerúndio, ela vai ter verbo no particípio, e você tem que saber reconhecer isso, ok? Caso não haja palavra atrativa, ou não tem, mas começa com o verbo, então tem que ser ênclise, né? O pronome oblíquo deverá ficar depois do verbo auxiliar, nunca depois do verbo principal. Isso é importante, gente. Olha aqui. Tinham-me dito... Olha, caso não haja palavra atrativa que exija a próclise, o pronome oblíquo deverá ficar, isso é obrigatório, deverá ficar depois do verbo auxiliar, né? Nunca depois do verbo principal. Então, o verbo auxiliar é o verbo conjugado, tá? O verbo principal é o verbo aqui. Então, ele vai ficar depois do verbo auxiliar e não depois do verbo principal, né? Que é a ideia de falar, a ideia de dizer. Então, tinham-me dito, verbo auxiliar, tá? Aqui, verbo auxiliar. Tá? Então, jamais vocês vão fazer tinham dito-me, tinha falado-me. Não existe essa colocação. A colocação é tinham-me dito, tinha-lhe falado. Caso haja alguma palavra atrativa que exija a próclise, o pronome oblíquo deverá ficar antes da locução. Mas presta atenção à regra. Aqui é quando não há palavra atrativa. Mas aqui há, ó. Já me tinham, aí sim. Eu não lhe tinha falado. Eu tenho a locução verbal, eu tenho o pronome que vem antes. Por quê? Porque eu tenho uma palavra atrativa que é o não. Eu tenho uma palavra atrativa que é o já. Tá? Gente, agradeço muito a atenção. Esta foi a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Professora? Só um momentinho, tá?